Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Várias pessoas não conseguiram atravessar a Estrada Nacional número 7 ontem devido à introdução de colunas militares. Os viajantes dormiram debaixo de veículos e viram-se obrigados a improvisar refeições enquanto esperavam pela sua vez para seguirem caminho. Foram longas horas de espera. Vanduzi, local de partida da coluna que devia seguir para Tete, registrou uma noite atípica no último sábado. Aqui, homens, mulheres e crianças sentiram-se obrigados a dormir e passar refeições em situações improvisadas. A nossa equipa de reportagem testemunhou a situação de pessoas a cozinharem nestas condições, enquanto algumas dormiam debaixo de caminhões contra todos os riscos. Para os utentes desta via, não faz sentido que o povo passe por situações de gênero devido ao desentendimento entre duas forças políticas e apelam ao consenso. As partes do governo e a RENAM deviam sentar e conversar e procurarem não prejudicar o povo, né? Porque o povo precisa trabalhar, precisa de ganhar, né? É daí onde nós obtemos o nosso pão para dar de dia a dia para dar às nossas crianças. Né? Que os dois líderes se encontrem e colaborem para que nós não passamos sofrimento. Estamos a sofrer muito. Fome, não fome. Estamos aqui no meio dessa mata, essa hora a cozinhar. Com todas as condições em casa, com família, com tudo. Onde é que eu vou arranjar dinheiro para sustentar a minha família? Se essa estrada aqui é minha machamba. É nossa machamba, como pode ver todos esses caminhões, todos os carros, tudo. A empresa está paralisada. Vamos dormir aqui de qualquer maneira, conforme está a ver essa esteira aqui que estamos a servir de mesa e que vamos servir a mesma esteira de carro. Está frio hoje? Tem cobertores? Epá, assim como que eu estou, vou dormir assim mesmo. Não tenho nenhum cobertor porque eu contava chegar hoje mesmo em Tete. Está a dormir embaixo do caminhão a esta hora, o que é que está a acontecer? Estamos à espera de coluna. E o que é que dizem? Temos que esperar até amanhã de manhã. Estamos à espera da coluna desde manhã. E o que é que dizem? Estão a dizer que temos que esperar amanhã de manhã às 10 ou 9 horas. Estou aqui a dormir embaixo do caminhão por causa dessa confusão de conflito na estrada, né? Sim. Estamos aqui nessa coluna, chegamos às 9, mas vamos sair amanhã. Não sei se amanhã vamos sair, ainda nem subimos. O troço Vanduzi-Rio Luenha é o terceiro na região centro a ser transitado em colunas. Trata-se do percurso mais longo, com 270 quilômetros. 14 escolas fecharam na província de Manica devido aos confrontos militares que aumentaram nos últimos dias. Estima-se que mais de 6.000 alunos deixaram de estudar por causa do conflito militar. Portas fechadas. Escola abandonada. O capim tomou conta do pátio onde os alunos brincavam no intervalo. Quem tira proveito da situação são os cabritos. Mas não são só as escolas que encerraram as portas em Barue. Há algumas famílias que abandonaram as casas e explicam que a situação de insegurança piorou. O aluno abandonar por causa do guerra, por causa era vir aqui para fazer tiro. Tem familiares que estudam aqui? Sim, irmã, criança de mana, meu amigo, estuda aqui. Onde é que estão essas crianças neste momento? Fugiu por causa de tiro. Esta escola fechou por quê? Por causa disso aqui, guerra aqui. Costuma fazer barulho, mano, quando passo aqui, costuma fazer coisa, tirar coisa, bala aqui. Então as crianças já fugiram, os professores também já não aparecem? Não, por causa disso aí mesmo. Sim. Tem familiares que estudam aqui? Sim, minhas cunhadas, minhas irmãs fugiram isso aí mesmo, por causa de guerra. E fechou por causa da guerra. E toda a gente acabaram de fugir por causa dessa guerra mesmo. O diretor dos Serviços Distritais de Educação de Barue diz que nesta escola a situação afetou 1.150 alunos e 22 professores. Alguns estão a ser reintegrados em escolas de zonas consideradas seguras. Para o caso de Chuala, a escola ficou paralisada a partir da semana passada. Essa escola vinha funcionando com irregularidades, mas a partir da semana passada ficou definitivamente paralisadas. Ficaram afetados cerca de 1.156 alunos e 22 professores naquela escola.
E em relação aos alunos, nós temos vindo a integrar alguns deles aqui ao nível da Vila de Quitandica, nas várias escolas existentes ao nível da Vila de Quitandica. E em relação aos professores, nós solicitamos os professores para fazermos a reintegração desses professores nas outras escolas seguras. Ao todo, encerraram em Barue 14 escolas, colocando fora do Sistema Nacional de Educação mais de 6.000 alunos. Enquanto isso, várias famílias fogem de Gorongosa para Manica à procura de comida e segurança. As 72 famílias são alojadas, ou melhor, estão alojadas no centro de acomodação de Inhazónia, onde às vezes passam apenas uma refeição por dia. Centro de acomodação de Inhazónia. Aqui estão cerca de 500 pessoas que fugiram da fome nas suas zonas de origem. São homens, mulheres e crianças que saíram de Maringue e caminharam cerca de 200 km à procura de sobrevivência. Chegaram a Barue e instalaram-se neste centro improvisado para as vítimas da seca. Saímos de Canchiche para aqui por causa da fome. Não tivemos colheita de milho devido à seca, daí nos instalamos cá. Por causa da fome, não choveu e não houve por isso produção. Estamos cá e temos o apoio do governo. Devido à fome, vim cá com meu marido e meu filho. O centro não dispõe de condições mínimas de saneamento. A comida não chega para todos e a prioridade vai para crianças. Nós tínhamos 69 famílias e o número está a aumentar e já temos 72 famílias. Essas famílias quando é que chegaram aqui, estas últimas 3 famílias? Essas últimas 3 famílias chegaram no dia 5 de junho. O governo de Barue já condicionou uma zona de reassentamento com 70 talhões, onde as famílias que fogem da fome poderão fixar definitivamente as suas casas. Olhamos outras notícias. Mais de 2.000 pessoas estão detidas ilegalmente em Moçambique. Trata-se de indivíduos com os prazos de prisão preventiva expirados, que à luz da lei deveriam ser libertados. O artigo 307 do Código do Processo Penal determina os limites máximos para a prisão preventiva, sendo 20 dias por crimes dolosos a que caiba a pena correcional de prisão superior a 1 ano, 40 dias por crimes a que caiba a pena de prisão maior e 90 dias por crimes cuja instrução preparatória seja da competência exclusiva da Polícia Judicial ou ela deferida. Entretanto, neste momento existem 2.151 pessoas detidas com os prazos de prisão preventiva expirados, o que aumenta a pressão das cadeias, segundo avançou o Ministro da Justiça. Tanto quanto eu sei, neste momento nós temos cerca de 6.000 reclusos em situação de prisão preventiva. E desses, cerca de 2.151, os prazos estão expirados. Portanto, se nós conseguíssemos resolver o problema daqueles que têm os prazos de prisão preventiva expirados, já teríamos a possibilidade de aliviar a pressão que neste momento existe sobre alguns dos nossos estabelecimentos penitenciários. Na semana passada, Danish Satar foi liberto depois de ter estado detido preventivamente por 158 dias. A sua soltura foi autorizada pelo Tribunal Supremo depois de ter recebido um pedido de habeas corpus em abril. O presidente do Supremo diz que a sua instituição apenas observou o que está previsto na lei. O que nós sempre dissemos, olha, o Tribunal cumpre a lei. E se a lei determina que é expirado o prazo de prisão preventiva, o cidadão deve ser solto, deve ser solto, independentemente das conotações que existem e mais ainda na fase de instrução, porque nesta fase, como sabem, há um princípio de presunção de inocência. O que as pessoas dizem, podem dizê-lo fora do processo, mas o cidadão só é criminoso depois da condenação com trânsito em julgado. O assunto abre espaço para um grande debate, uma vez que a investigação de crimes complexos pode necessitar de mais tempo para a produção de provas.
E o Tribunal Supremo diz que tem de aumentar o número de pedidos de soltura de pessoas detidas fora do prazo estabelecido na lei. Nos últimos 2 anos, o Tribunal autorizou a libertação de 37 pessoas. É no Tribunal Supremo onde dão entrada os pedidos de habeas corpus, uma figura jurídica que é acionada quando um indivíduo é detido ilegalmente ou que esteja na prisão acima dos prazos de prisão preventiva. O juiz conselheiro Pedro Nhatitima lembra um princípio básico do direito. O princípio geral que vigora no nosso direito é da liberdade. A prisão é uma exceção. E há um outro aspecto que eu também me referi. Não se prende para investigar. Em princípio, prende-se quando já há indícios bastantes, suficientes de que de facto esse indivíduo pode ter praticado aquele crime. Há elementos bastante suficientes para levar esse indivíduo a julgamento, mas não para, estando ele em situação de reclusão, tentar obter mais elementos com relação à infração de que ele vem, tanto acusado ou tanto suspeito. E porque a prática prova o contrário, o Tribunal Supremo tem sido chamado a intervir para repor a legalidade. Desde 2014 até esta parte, 37 pessoas tiveram liberdade autorizada por este tribunal. E o que nós temos notado é que nos últimos tempos, ao nível do Tribunal Supremo, o número de pedidos de habeas corpus tem estado a crescer. Por exemplo, em 2014 foram cerca de 6 habeas corpus. Em 2015 foram 17. O juiz conselheiro esclarece que com a libertação o processo não fica encerrado, mas o indiciado goza de liberdade enquanto continua a investigação. Para este advogado, há fraca qualidade de investigação criminal no país, o que leva a polícia a deter para investigar. Um processo mal instruído até acaba lesando o direito do cidadão, não é? Por exemplo, pode um arguido, se calhar que seja culpado, ser absolvido, não é? Ou um inocente ser condenado. Tudo por causa da má instrução do processo. As crianças pararam de estudar, não há água, não há energia, não há hospitais. Esta é a nova condição das famílias que foram transferidas para Maoche, em Moamba, para dar lugar à construção da ponte Maputo-Catembe. Os reassentados dizem que foram enganados. Eu quero ser um médico. Eu quero ser professora. Eu quero ser piloto. Eles têm muitos sonhos. Mas agora temem que os mesmos não mais se concretizem. Eu ia para a escola, agora aqui não tem escola, estamos a sofrer por causa da escola, queremos escola. Esta menina de 13 anos tenta disfarçar as lágrimas que quase lhe invadem o rosto quando conversamos com ela sobre o assunto. Estava de ir para a escola, porque faz bem para mim. Antes de mudar para o novo bairro, ela frequentava a 7ª classe e terminou o primeiro trimestre com 16 valores. Mas agora, o futuro é incerto. Não tenho como ir para a escola. E como é que você acha que vai ser a tua vida assim? Não sei. Esta criança, de 6 anos, estava a fazer a primeira classe e já sabia contar até 50. Estava já a fazer que classe? Primeira. E já conseguias contar até quanto? Até 5, até 10. Então já sabes contar até 100? Não. Sabes contar até quanto? Até 50. Estas crianças foram obrigadas a abandonar os estudos, fazem parte das famílias transferidas do bairro da Malanga para dar lugar à construção da ponte Maputo-Catembe. Em Mahoche, para onde foram reassentadas, não existem escolas. Para ter acesso à estrada, por onde passam carros de transporte de passageiros, as crianças teriam que caminhar 2 quilômetros até à estrada principal, ou cerca de 4 quilômetros até a estação de comboio de Tenga. Está tudo parado. Muitas crianças aqui não fazem nada. Não, seu filho, para poder conseguir que teu filho estudasse, teve que se separar dele. Eu tenho que me separar dele, sim. Mas lá tenho que pagar dinheiro para ele comer lá.
Há pessoas que tiveram que parar de trabalhar. Tenho 30 ou 45 minutos. É o caso de Bernardina Muxanga, 34 anos. Eu entrava às 8h30, onde eu trabalhava nos manhãs na Baixa. Mas já que estou aqui, nem tenho transporte para ir para lá e o horário também de eu sair para o serviço para cá já é muito longe. Hoje em dia deixaram de trabalhar, fala de condições de equilíbrio ali de chapas. Aqui no tempo temos fala de chapas. Temos de fazer uma deslocação de 2 a 3 km para apanhar chapa e não apanha logo naquela hora. Em Maós, o novo bairro localizado no distrito da Muamba, os terrenos são espaçosos e estão parcelados. Mas esta parece ser a única vantagem em relação ao assentamento informal de Malanga. Além da falta de escola, aqui não há água, não há hospital, não há transporte. Despediram 5 para limpar, 3, 2, no pouco que aquilo nos deram. E para construir não está a ser fácil. Praticamente estamos esquecidos aqui, estamos atrás do sol, para bem dizer. Vieram nos deixar aqui sem nenhum recurso. Não temos quase nada. Para quem tem congelador, para quem tem geleira, está tudo estragado, tudo perdido. Apesar de viver próximo do reservatório de água instalado há dias, Alice reclama e diz que o líquido não chega para todos. Se não venham nos dar água aqui neste tanque, estamos muito mal. Às vezes podem vir pôr água de manhã, fica no outro dia não venham pôr água. De Maós até ao hospital de Tenga são cerca de 4 quilômetros. É esta distância que esta jovem de 25 anos percorreu em 3 horas de tempo, depois de ter dado o parto. Assim estão a voltar do hospital? Sim. Quando é que deu o parto? Ontem. Ontem que horas? 17 horas. Ontem às 17 estava a dar parto e agora, que são mais ou menos 11 horas, já estão a voltar? Sim. Esta adolescente de 16 anos também teve filho há 2 dias. E porque não há camas e comida no hospital de Tenga, ela também teve que abandonar o hospital em menos de 24 horas. Dei parto antes de ontem e voltei ontem. A pé de Tenga para cá, a pé. Disseram que era para sair porque já não tinha espaço para outras pessoas. E ainda tenho dor. O que sentes? Tenho cólicas. Fazer uma reclamação junto ao... A equipa da STV foi até o centro de saúde de Tenga. A sala de maternidade só tem 3 camas. A técnica responsável pelo laboratório diz que é obrigada a dispensar as parturientes porque o hospital não tem condições para mantê-las por muito tempo. A unidade sanitária não tem água. E para aquelas gestantes que percorrem longa distância, às vezes os familiares reclamam. Do tipo, para saírem com latas das casas até aqui é muito difícil. E acabam às vezes pedindo alta. De volta a Maós, as reclamações saltam de todos os lados. Os cidadãos dizem que foram enganados. Eles diziam que vão nos levar numa zona que tem tudo, como escola, hospital, mercado e já conceito limpo, mas não conseguiram fazer isso. O regulamento de reassentamento diz que ao se deslocar um grupo de pessoas por causa de atividades públicas ou privadas, o investidor tem de criar infraestruturas sociais que promovam a aprendizagem, lazer, desporto, saúde, cultura e outros projetos de interesse comunitário. Ou seja, o investidor deve restaurar a vida dos afetados para um nível melhor. Aí há uma grave violação daquilo que é a lei do reassentamento. Para mim ultrapassa inclusivamente a questão dos direitos humanos. A ilegalidade é um crime, mas provavelmente teremos uma situação de crime, onde pode haver inclusivamente responsabilidade política e responsabilidade dos políticos pelas decisões que tomaram. Até agora, a empresa pública Maputo Sul, gestora do projeto da ponte Maputo-Catembe, já reassentou em Maós mais de 300 famílias que viviam nas barreiras da Malanga. E a Comissão Nacional dos Direitos Humanos visitou a zona de reassentamento de Maós, no distrito de Muamba. Custódio Duma diz que houve violação de direitos humanos, pois não foram criadas condições básicas para as populações reassentadas.
Cerca de 30 pessoas juntaram-se para receber a comissão e denunciar a falta de condições básicas e o incumprimento das promessas feitas pela empresa Maputo Sul. Nós somos seres humanos. Nós temos um estatuto que é da nacionalidade moçambicana. O que é que acontece? Quando nos levam ao local, a gente depara com uma mata, coisa que não devia ter acontecido. Primeiro que tudo tinha que desbravar, parcelar, estacionar energia e água, depois é que vinham nos entregar os nossos respectivos terrenos. Mas não se verificou isso. Hoje, 2 vezes por semana eu pago 1000 meticais de água, mas ainda estou na construção. Hoje estamos a passar mal. Não temos energia, os nossos congeladores, os usos domésticos elétricos, quem sabe se um dia irão funcionar? Não sabemos. Agora não há transporte, não há nada. Temos pessoas que já não conseguem chegar ao serviço a tempo e hora, porque não temos transporte. Escola é prioridade, hospital é prioridade. A esquadra vamos ver depois, mas estamos a pedir pelo menos limpar essa parte aqui e estender uma tenda para as crianças poderem estudar. Por favor, não nos mergulhem no analfabetismo. As nossas crianças ficaram sem estudar, por favor. Estavas na sétima? A Comissão Nacional dos Direitos Humanos anotou as reclamações, conversou com algumas crianças que pararam de estudar e visitou algumas casas. No final, Custódio Duma afirmou que as regras mínimas de reassentamento não foram observadas. De facto, há desafios nos direitos humanos graves, né? Como nós mencionamos, o primeiro é a educação. Estas crianças todas, a maior parte das crianças que nós entrevistamos, desistiram da escola, porque a escola está distante, a sua escola está na cidade de Maputo e cá estão a 30, 40 quilómetros da cidade de Maputo, não podem percorrer. Então, este é um direito fundamental das crianças, né? O acesso à educação está cortado. Em segundo lugar é a questão da saúde. O hospital também tem que estar acessível. O que nós ouvimos é que o hospital mais próximo dista mais ou menos 3,5 km, 4 km, que está na sede de Tengue. Então, há direitos humanos que estão colocados em causa. O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos disse que vai contactar os responsáveis pelo reassentamento para que cumpram com as promessas. Nós vamos procurar perceber quais foram as razões, porque pareceu-nos que primeiro vieram as pessoas, agora está para se criar as condições, que é algo de facto que contraria aquilo que são os regulamentos, aquilo que é aprovado pelo Estado, que tem que se criar as mínimas condições para reassentar os cidadãos. As famílias reassentadas em Moás foram retiradas do bairro de Malanga para dar lugar à construção da ponte Maputo-Catembe. Muito bem, momento de observarmos um breve intervalo, mas antes passamos a olhar a previsão do estado de tempo para esta segunda-feira. Para a zona sul do país, prevê-se uma temperatura máxima de 22 graus para Maputo e uma mínima de 14 graus, 23 graus de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 16 graus. Para Inhambane, prevê-se uma máxima de 22 graus e uma temperatura mínima de 16 graus. Para o centro do país, para esta segunda-feira, está prevista uma temperatura máxima de 23 graus para Beira e uma mínima de 16 graus. 19 graus de máxima para Chimoio e uma temperatura mínima de 12 graus. Para Tete, prevê-se uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 16 graus. 27 graus também de máxima para Climane e uma temperatura mínima de 16 graus. E para o norte do país, para as próximas 24 horas, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 17 graus. 28 graus de máxima para Pemba e uma temperatura mínima de 18 graus. E para Lixinga está prevista uma máxima de 19 graus e uma temperatura mínima de 11 graus. Um
país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos estava arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem ídolos é um país sem referências. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. A linha de Goba, que liga o porto de Maputo à Suazilândia, vai contar nos próximos meses com mais uma ponte melhorada. Trata-se de infraestrutura a ser erguida no rio Umbeluz, distrito de Buane, no valor de mais de 500 milhões de meticais. A linha de Goba, que liga o porto de Maputo à Suazilândia, vai contar nos próximos meses com mais uma ponte melhorada. Trata-se da infraestrutura a ser erguida no rio Umbeluz, distrito de Buane, a qual vai permitir maior circulação de comboios naquela região. Para o efeito, os caminhos de ferro de Moçambique efetuaram o lançamento incremental do tabuleiro na ponte na manhã deste domingo. E
agora o que está a decorrer é metade do tabuleiro e estamos a posicioná-lo em cima dos pilares. Os benefícios são todos. É o aumento da capacidade, temos uma ponte moderna, podemos aumentar o número de comboios também sem problemas nenhums e podem ver que também não haverá o problema do gabarito. O gabarito é a altura que vai entre a parte do carril até a parte superior e não haverá inconveniente em termos de limite de gabarito. A construção da ponte ferroviária sobre o Umbeluz consiste em modernizar a via e substituir a que existe no mesmo local, já em estado avançado de degradação. E esta obra é uma ponte que vai aumentar a capacidade para 27 toneladas de eixo. Só para ter a noção que hoje em dia está-se a falar no corredor 26 toneladas de eixo, já tem 27 toneladas de eixo, uma moderna, e vai durar mais tempo. A nova ponte de Boane possui 340 metros de extensão e é orçada em 538 milhões de meticais. O fim da construção está previsto para 31 de agosto deste ano. Um grupo de pessoas em Chimoio vandalizou a casa do principal suspeito de assassinato de uma criança albina há cerca de uma semana. A polícia foi obrigada a disparar para dispersar os populares em fúria. Casa vandalizada, alguns bens a serem queimados. É a fúria dos moradores do bairro Nhamaonha, que começou na segunda esquadra em Chimoio, após terem tomado conhecimento de que o principal suspeito do assassinato macabro de Fastudo Felipe, albino, menor de 6 anos de idade, era Aderto Carlos, por sinal vizinho do finado. Depois de gorada a possibilidade de praticar justiça pelas próprias mãos ao suspeito no recinto da esquadra da polícia, foram à casa deste, onde a tônica da confusão era a mesma: justiça. É a forma de agir a população, porque não tem como agir sobre essa coisa aqui. Por isso estamos a fazer uma vandalização dessa casa. Não temos como. E nós queremos que isso acabe aqui na cidade de Chimoio. Eu nasci também albino. Se eu já tenho medo, também como vou deixar a criança assim, de que maneira? E outra, eu costumo fazer serviço lá, falar dela, já não deixo a criança de fora, nem nada. Tens uma criança albina? Sim, está aqui. Como vou fazer como serviço? Hã? Roubaram um albino. Agora, isso que eles estão fazendo, nós não estamos a gostar. Quero sair aí. Vizinhança assim, como vamos viver dessa maneira? A polícia foi obrigada a reforçar o contingente por forma a amainar os ânimos dos populares deste bairro de Nhamaonha. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadanha, STV. Muito bem, olhamos agora a atualidade internacional. Mais de 50 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas no atentado a uma discoteca em Orlando, no estado norte-americano da Flórida. O atentado está a ser investigado, mas não se descarta a hipótese de um ato terrorista. O atentado aconteceu na madrugada deste domingo na discoteca Pulse, que é frequentada pela comunidade homossexual da cidade. O tiroteio terá começado às 2 horas locais, 9 de Maputo. 3 horas depois, uma equipe da polícia entrou no edifício e abateu o atirador. Testemunhas afirmam que no início as pessoas não se aperceberam do que se estava a passar, mas só depois é que o caos começou. O autor dos disparos é um homem de 29 anos, identificado como Omar Matin. As autoridades ainda investigam o que terá levado o homem a entrar armado nesta discoteca gay, disparando indiscriminadamente. Segundo o FBI, suspeita-se que o homem teria simpatia pelo grupo Estado Islâmico, mas são necessárias mais investigações para corroborar a informação. Ainda assim, o caso está a ser tratado como terrorismo doméstico. Segundo um comunicado da Casa Branca, o presidente Barack Obama ordenou que o governo federal prestasse toda a assistência às autoridades locais na investigação. Muito bem, assim colocamos ponto final ao Jornal da Noite. A todos, continuação de um bom domingo. Nós voltamos a ver-nos amanhã, pontualmente às 19h55. Boa noite.